Alô? Acho que deu, né? Amém? Vamos estar orando? Senhor, obrigado, Pai, por estarmos aqui, Pai. Pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, através de cada um que o Senhor levantar aqui, que possamos estar nos edificando uns aos outros, aquietando o nosso coração para ouvir a Tua voz. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Todos estão alegres? Amém? O pastor pediu, ele está lá na vila da congregação, né? E aí eu vou estar passando uma lição. A lição deveria ser a 12. Aí eu fui olhar a 12, e é uma lição que eu preciso aprender bastante, aí eu pedi para pular ela, para ser ministrado nela e não para estar ministrando, né? Que é sobre cânticos e hinos, até é algo que... aí eu pedi para o pastor para dar a próxima. Então a gente vai estar discutindo sobre a lição 13. Vocês têm a revista? É sede servos uns dos outros. Amém? Vamos estar abrindo lá o texto base, que está lá em João 13. João capítulo 13. De 1 a 15. Nós vamos estar lendo a partir do 5. Aqui fala, né, que esse texto acontece um pouco antes da Páscoa. E aí, eles estavam na mesa, Jesus tira sua capa, colocou uma toalha na cintura. Aí no versículo 5, eu vou estar lendo na NVI aqui. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também a minha mão e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Amém? Então, nós estamos falando aqui um pouquinho sobre serviço. E aí eu gostaria da participação de todos vocês, né? Provavelmente tudo que nós vamos falar aqui são textos, são coisas que já foram muito falados, né? Não tem, né, nada que não tenha sido muito batido, que é uma compreensão de todos nós. Mas o grande ponto aqui é como pôr em prática, sim, a palavra de Deus, né? Como fazer com que isso seja o nosso dia a dia e nós juntos possamos uns aos outros aprendendo nessa área. Com relação a esse texto, o que chama a atenção de vocês, esse ensinamento de Jesus? Jesus fez uma parábola, né? Seria uma parábola não apenas com palavra, mas com ação, né? Ele mostrou um exemplo e ele mostrou o que eu quis dizer com tudo isso, né? Você estando lá com Jesus, vendo isso que aconteceu, o que isso ministra no teu coração? Humildade, né? Jesus tirou a capa, foi lá, lavou. E qual foi a primeira reação de Pedro? Por que será que ele recusou? Será que
que passou na cabeça de Pedro para ele recusar que seus pés fossem lavados? Ele não se sentia digno. Isso parece, a princípio, assim, a gente olhando, parece algo bem espiritual, né? Não é verdade? Eu não quero dar trabalho para Jesus. Eu não quero, eu não sou digno disso, né? Mas Jesus repreendeu isso. Por que será? Não parece algo espiritual, algo nobre? Eu não querer ser servido? Deixa que eu mesmo faço. O que Jesus será quis dizer com isso? Como que nós podemos, talvez, refletir um pouquinho sobre aquilo que passou na cabeça de Pedro e sobre aquilo que Jesus quer mostrar? Uhum. Então, o Ivan está falando aqui, para quem está ouvindo, que talvez Pedro fale assim, o senhor pode cuidar de outras coisas, essas coisas pequenas, deixa que a gente cuide, né? Mas Jesus, mesmo assim, falou que Pedro estava errado, né? Alguma coisa, Jesus via o coração, né? Via a motivação. A gente não sabe aquilo que estava no coração de Pedro, Jesus sabe. Mas talvez um ponto que a gente precisa estar olhando é como que nós nos chegamos diante de Jesus com as nossas orações, né? Eu não sei, Pedro, ele era aquele cara que saía fazendo, né? Que bastava meia palavra para que ele já tivesse correndo, talvez tivesse um pouco de dificuldade de ouvir, e talvez ele fosse aquele que às vezes quisesse até apressar Jesus, nós estamos muito devagar, vamos fazer mais rápido, se fizer assim eu acho que é melhor, Jesus, vamos, né, assim é mais prático, é mais objetivo. E muitas vezes talvez o problema é quando a gente para de ouvir Jesus, né? E até é algo louvável aquilo que a gente está fazendo, mas muitas vezes a gente não compreende aquilo que está acontecendo. Mas eu queria ouvir de vocês. O que que... Era uma coisa totalmente fora do comum. Jesus era um mestre. Eles não estavam acostumados com uma situação daquela. Nunca tinha acontecido uma coisa daquela, né? Uhum. Eles não estavam ali nunca para receber uma ação daquela. Então, era muito fora de contexto, de padrão, de costume, né? Então, Jesus também quebrou muitos paradigmas com aquilo, muitos costumes, Uhum. né? Com essa ação dele, vamos dizer assim, na minha opinião. Uhum. Quer usar isso? No começo, parece assim que Pedro não compreendia o que está por trás da lavagem dos pés. Eu acho assim, quando ele fala ali, eu não estou preocupado, eu estou preocupado com a santidade, não com a higiene. E o que eu faço agora, você vai compreender só depois. Então, assim, eu entendo que é um pouco de instrução, de conhecimento que Jesus queria passar ali. Não simplesmente lavagem dos pés, algo assim, não lava a cabeça também, lava tudo, não é isso. Deus olha o coração, como você falou. E lá no final ele ainda diz assim, eu fiz um padrão aqui. Eu estabeleci um padrão nessa ação minha aqui. Que o empregado não é mais que o patrão não é mais que o empregado. Então, assim, eu entendo que é isso que ele queria ensinar. Você não está pronto para aprender agora. Daí, com algo bem didático, assim, ele conseguiu estabelecer o padrão, que ninguém é mais do que ninguém. Eu acho que mais ou menos isso, assim. Então, aqui se inverte um pouquinho de tudo que eles viviam, né? A hierarquia, o que cada um faz, a organização. E aí, no reino dos céus, né? Aquele que é o maior é aquele que serve, né? Então, é um princípio do reino, né? Não tinha a ver também com o costume da época? Quando uma pessoa chegava numa casa de um judeu,
a pessoa, para ser recebida dentro da casa, era como se a pessoa lhe trazia a água para lavar os pés. Então, não era uma maneira de exemplificar para Pedro que, para ser recebido no reino dos céus, já estaria lavando os pés dele. Porque tinha a ver com, eu acho que tem a ver com como o judeu vivia na época, né? Tudo que Jesus fazia, ele tinha ligação com os costumes da época. E daí aquilo tinha uma simbologia para o judeu lavar o pé. Porque ninguém oferecia um banheiro para tomar um banho, mas eles ofereciam uma água para lavar o pé. Então eu tenho a impressão que o que Jesus queria mostrar era algo que para eles tinha um significado diferente. Para nós, quando a gente olha lavar o pé, assim, não tem muito significado para nós o lavar o pé, né? Isso era um costume lá, mas talvez quem fazia o costume não era o dono da casa, era o servo, né? Então, aí ele está quebrando que não precisa ser dessa maneira, né? E aí entra um pouquinho o serviço, né? Quem serve? A quem está o ponto de servir? E eu vejo aqui que a parte principal realmente é isso, né, que a Julimari falou, que é quebrar esse paradigma. Mas eu vejo um ponto interessante também que Pedro mostrou, às vezes para nós é difícil aceitar ser servido. A gente fica constrangido, certo? Quando a gente depende dos outros, quando a gente não consegue fazer sozinho. A gente vê principalmente quando fisicamente a gente perde, né, a possibilidade de fazer coisas que seriam normais e a gente depende de outras pessoas. Isso é algo que mexe muito, né, com a gente. Poder estar na mão das outras pessoas. E muitas vezes com Jesus, com Deus, a gente precisa se sentir dessa maneira. Saber que nós somos impotentes e que nós precisamos dele, né? Mas esse era só o texto base. E aí, na revista, a gente tem Marcos 10, 45, e Jesus reforça esse paradigma, né? Não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu vou estar compartilhando também um texto que está lá em Isaías, o 42, Isaías 42. A partir do 1. Esse texto é chamado do cântico, o primeiro cântico do servo, né? Ele se referia a Jesus, mas também a Israel. E hoje Israel como igreja, né? Então, sobre o servo, nós temos aquele que é Jesus, que é o princípio de tudo, que é o nosso exemplo, que seria aquele que fez o serviço completo, que é a plenitude de todas as coisas, mas nós sabemos que nós, como igreja, nós precisamos refletir aquilo que Jesus é. Acharam Isaías 42, versículo 1? Então fala ali: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra, e em sua lei as ilhas porão a sua esperança. Amém? Alguns pontos que nós vemos, né, a gente vê que naquele tempo lá o povo estava ainda no exílio, né? E aqui a gente sabe que reflete Jesus, esse e outros textos, né?
Mas ele também, a gente vendo a continuação desse cântico, lá no capítulo 49, ele fala que isso também era para Israel, o povo que ele escolheu, né? Depois tudo veio com Jesus, e hoje nós temos também a igreja, que deve refletir aquilo que Jesus é. E alguns pontos aqui, algumas verdades desse texto que a gente pode ver. Primeiro, que o servo, como que alguém se torna servo? Ele é escolhido, aqui não é o que mostra? Eis o meu servo, a quem sustento o meu escolhido. O servo foi escolhido, o servo foi comprado, né? Nós, quando somos servos, não é uma opção ser servo. Nós nos tornamos servos porque fomos comprados. Só que é um servo em quem o seu Senhor tem prazer. Ele ficou contente de nos resgatar. Nós éramos servos, sim. Inclusive, eu estava lendo na leitura bíblica, eu acho que em Ezequiel, ou Jeremias, aonde Deus fala assim que ele ia deixar o povo de Israel ser servos e ser escravos de outros povos, para ele entender como é bom ser escravo de Deus. Né? Existe o princípio, o que é... Nós somos servos, e às vezes essa palavra ela é muito pesada hoje nos nossos dias, principalmente porque nós estamos vivendo uma época do politicamente correto, né? E se você falar hoje que ser escravo é algo bom, tem gente que vai pirar, né? Vai dar cambalhota, e nós já somos taxados de ignorantes, né? O cristão é um cara meio... só fala bobagem, né, pelo ponto de vista do mundo. E a palavra é muito simples. O melhor lugar que nós temos é ser servos, escravos de Cristo. E aqui fala que Deus tem prazer, não do nosso serviço, porque Deus não precisa do nosso serviço, mas Ele sabe que nós, estando submissos, estando com Ele, nós estaremos seguros, né? E Ele fala assim, aqueles que eu escolhi, eu porei o meu Espírito. Nós somos capacitados a servir, nós somos capacitados a exercer aquilo que Deus tem. E qual que é o objetivo, né? Qual que é o propósito de tudo isso que Deus faz? Ele nos escolheu, Ele se alegra com a nossa presença, Ele compartilha da sua própria vida, que é o Espírito Santo dele. Por que Deus faz tudo isso por nós? Segundo o versículo lá, qual que é o propósito? Qual foi o propósito de Cristo? Qual que é o propósito da igreja? Está no versículo 1 ainda, no final dele. Trazer justiça para onde? Para as nações. Não é trazer justiça na igreja. Mas o propósito do serviço, o propósito de ser servos de Cristo é trazer justiça às nações. A gente viu muito nessa última semana com o Bebeto, né, tanto no workshop como nas passagens deles, a necessidade de nós, como igreja, podermos trazer justiça, né? Podemos nos levantar contra as causas que não estão certas, podendo nos expor para que a justiça de Cristo seja manifesta. E aqui está falando, nós fomos separados, Deus tem prazer, Ele colocou o seu próprio Espírito sobre a nossa vida com o propósito de nós trazermos justiça às nações. De que maneira nós devemos trazer justiça? Segundo o versículo 3, 2 e 3. Fidelidade. Agora, de uma maneira mais externa, assim, e visual. É na força e na violência? Aqui fala, não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não vai apagar, né, o foguinho, mas com fidelidade. Eu lembrei, quando eu estava lendo esse texto de Zacarias 4, que fala lá, não por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Então, muitas vezes, a gente quer lutar com as armas do mundo, né? E muitas vezes a gente é pego como igreja,
saindo em descrédito, porque a gente entra no mesmo nível de debate do que o mundo está acostumado. O mundo é sutil, né? E às vezes o mundo ele fala mais manso do que a igreja. Nós não devemos deixar de nos posicionar e falar aquilo que precisa, mas a maneira com que nós falamos reflete. E aqui está dando uma dica, né? Não é na gritaria que a gente vence, não é no tete-a-tete, né? Mas aqui ele dá algumas dicas, né? E o resultado de tudo isso, a gente viver o serviço, viver isso para Jesus, está ali no versículo 4. E as suas leis, as ilhas porão a sua esperança. Então a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Não precisamos ser igual ao mundo. Alguém quer complementar algum ponto aqui? Eu quero. Vai lá, Aura. Desde do início do primeiro versículo que a gente leu, Jesus lavando os pés dos discípulos, e Pedro não entendeu. Mas, para a nossa época agora, eu acho que a gente vai entender bem. Nós vivemos num mundo, que é o mundo da hierarquia, né? Que quanto mais você sobe na hierarquia, mais você é servido. E a gente vive num mundo que é isso. Mas a gente vive um mundo de Jesus, que é o contrário disso. Quanto mais hierarquia, mais você serve, né? E hoje em dia, a gente... Quando essa questão do lavar o pé mesmo, você vai ajudar uma pessoa ou vai lavar o pé servindo, e às vezes ontem a gente teve alguns testemunhos aí, as pessoas ajudando, né, pessoas cristãs ajudando outros, e as pessoas não querendo essa ajuda, ao contrário, como o próprio Pedro não queria que o pé fosse lavado. E hoje acontece muito isso, às vezes você vai servir, vai ajudar pessoas que proporcionando ajuda aos outros, e as pessoas acabam negando. Ao invés de você lavar o pé, dá vontade de você jogar a bacia toda no irmão, né? Na pessoa que está lá. E justo essa mensagem sua aí, não é dessa forma que a gente vai proclamar o reino de Deus, proclamar a justiça. Essa justiça, ela vem na humildade, na mansidão, mesmo você lavando o pé ou levando um coice na hora que está lavando o pé ali, mas é para a gente colocar no coração essa mansidão, de a gente servir. E eu que tenho um pouco de oportunidade de estar nessa linha, muitas vezes a gente sofre com isso. Dá vontade de você deixar de servir, dá vontade de você deixar de lavar o pé por você ver algumas atitudes. E, para complementando um pouquinho, que nessas épocas a gente está vivendo muito isso, né? E aonde que a gente pode continuar servindo da forma que Jesus nos ensina? É só com o poder do Espírito Santo. Porque se for pela natureza da gente, a gente quer jogar a bandeja toda no irmão, tá bom? Então tá aí o que Jesus nos ensinou quando lavou o pé naquele tempo, né? Hoje é bem mais claro para a gente. Quanto mais a gente tem condição, menos a gente vai querer servir, né? Na visão do mundo. Mas a gente caminhando com Jesus, caminhando com os ensinamentos dele e com o Espírito Santo dele, a gente vai contra esse mundo que coloca nós nessas duas posições, entre o cume e o topo, para a gente escolher. Bacana, é isso aí. E aí é tempo com Deus, né? Como não tirar o foco, né? E tem um texto, eu vou até adiantar nesse, já que você entrou nisso. Deixa eu ver se eu acho aqui qual que era o texto. Eu acho que é Lucas 17, deixa eu ver se é, peraí. Para não perder a tua... vamos abrir, é Lucas 17, versículo 8. Vamos começar a partir do 7. Aqui em Lucas 17, até o versículo 6, Jesus está explicando sobre a fé. E ele fala lá aquele texto da fé, do tamanho de uma semente de mostarda, né? Quando os discípulos estavam pedindo fé para Jesus, e Jesus estava falando sobre fé, e daí ele para de falar sobre fé e começa a falar sobre boas obras. E ele cita um exemplo aqui, que talvez possa complementar o
Horazio comentou agora aqui. Todos abriram? E ele cita assim: qual de vocês que tendo um servo, né, naquela época as pessoas tinham o servo a seu dispor, né? Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo? Então o servo ficou lá o dia inteiro trabalhando no campo. Quando chega em casa à noite, o senhor fala: vem agora e sente-se para comer? Era isso que era o normal? Depois de um dia de trabalho, o servo vem e chama o servo: vem comer aqui. Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Depois disso, pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprindo o nosso dever. Uma palavra bem forte, né? Mas talvez é uma palavra que a gente precisa, a gente sabe de todos os outros pontos, o quanto Deus tem prazer na nossa vida. A gente sabe aquele texto que Jesus fala: já não chamo mais servos, e sim amigos, porque tudo que eu sei do Pai eu tenho compartilhado com vocês. Mas independente de tudo aquilo que nós somos, da maneira carinhosa e do jeito que Jesus nos trata, nós não podemos nos esquecer que nós somos simplesmente servos. E tudo que nós fazemos não passa mais do que o nosso dever. E às vezes a gente começa a valorizar, né, se valorizar demais, achando que o que nós fazemos é muito mais do que os outros estão fazendo, a gente se compara, ou a gente faz isso, e essa é uma palavra forte, né? Servos inúteis. Por que somos servos inúteis? Porque Deus não precisa do nosso serviço. Nós só servimos a Cristo porque é a maneira com que nós podemos nos livrar da escravidão. O remédio que nós temos para vivermos em Cristo é o serviço. Não porque Deus precisa do nosso serviço. Ele é servido por anjos, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada que nós podemos dar para ele, mas o serviço só faz bem para nós. Nós estarmos e nos colocarmos como servos de Cristo é para o nosso bem e não para o gozo de Deus. Ao contrário do que é o mundo, né? O mundo faz com que as pessoas te sirvam porque você quer ter comodidade, você quer ter prazer, você quer ter... Mas esse é o remédio. E tem um texto que eu não organizei bem aqui, mas ele fala sobre... Cris, pode complementar. Só te Enquanto eu procuro texto... Um ganchinho aí nesse seu... Esse comentário aí me trouxe na mente agora. Nesse mundo aí, quem está no topo, na visão do mundo, ela depende de todos, né? Você percebe-se que ele se torna mais escravo do que quem serve, porque ele depende de tudo, de todos do mundo, de todas as coisas do mundo, para ele poder se estar no topo, né? Uhum. Deu para entender? Deu. Ele acaba se tornando realmente escravo do mundo, estando no mais alto topo, porque ele depende de tudo e de todos para todas quanto é coisa. Uhum. Mais alguém? Quer fazer algum comentário? Só vou ver se eu acho... Deixa eu ver onde que eu pus. Gálatas 5. Alguém pode ler para... Só levanta a mão quem que vai ler, daí o Horazio leva o microfone. Gálatas 5. Nem no celular eu acho rápido. Quem? Só levantar a mão aí. Versículo 13 e 14. Gálatas 5, versículo 13 e o 14.
Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o próximo como a si mesmo. Uhum. O que nós vemos nesse versículo? Primeiro, que nós somos chamados para escravidão ou para liberdade? Liberdade. E essa liberdade, ela nos dá a liberdade de não pecar. Nós sabemos que antes de sermos chamados por Cristo, nós não tínhamos a liberdade de não pecar. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos escolha, nós estávamos mortos. Morto não faz escolha. A partir do momento em que nós fomos chamados e escolhidos por Jesus, nós somos chamados para a liberdade. Qual é essa liberdade? Não é e essa liberdade, ela pode nos levar para dois caminhos. Nós temos a liberdade de não pecar. Hoje nós podemos viver uma vida de não pecar. Mas nós também podemos dar ocasião a essa liberdade, usar essa liberdade que nos foi colocada para dar ocasião à carne. O que é a carne? A mim mesmo. Nós vemos bastante em Romanos, né, essa dicotomia entre carne e espírito, né? A carne é quando você coloca o teu prazer em primeiro lugar, é quando você coloca a tua satisfação, quando você coloca você como centro de todas as coisas, quando você quer ser servido, quanto você quer ser bajulado, quanto você é o mais importante. E isso tudo é algo que todos nós temos. Nós nascemos centralizados em nós mesmos. E isso dentro de nós, né, que a psicologia estuda e outras coisas, né, o ego lá, nós temos ali. E aqui fala que a liberdade que nós temos hoje uma liberdade para não pecar, ou nós temos uma liberdade para pecar. Pode? Uhum. Então essa liberdade, nós temos hoje a opção dos dois. E aí tem um remédio que a gente pode ver aqui no versículo 14. Qual que é o remédio para a gente usar a liberdade da maneira correta? No Espírito. Mas ele fala ali, lê para nós na sua versão aí o 13. Uhum. Então, pelo contrário, como que a gente pode conquistar essa liberdade? Servindo ao próximo. O remédio para nós estarmos em Cristo é servir ao outro, é parar de olhar para a nossa necessidade, olhar para a necessidade do outro. E é dessa maneira com que nós podemos escolher não pecar. Fazer servir, ou eu, conforme vou servir, vou amar? Como que é essa questão? A gente vê assim que em Romanos 12 fala que nós temos nosso culto racional, né? Nós devemos nos apresentar de uma maneira racional. A gente viu a palavra, verificou que o nosso ponto é servir. Ninguém acorda com vontade de servir. Eu nunca acordei. Alguém já acordou? Até tem aquela piadinha que fala assim, eu acordei com uma vontade de trabalhar hoje, mas passou já. Né?
Passa rapidinho essa vontade. Mas a gente não vai ter vontade de servir e nem né, eu vou limpar, vou sair trabalhando. Pode ser que alguém tenha, né? Mas é uma escolha. É o remédio. O remédio para que eu possa viver em Cristo, para que eu possa começar fazendo, né? É aquela escolha do dia a dia. A gente sempre tem duas escolhas. Eu fico na minha ou dou um passo a mais. E aí eu vejo que o início de tudo é a nossa razão, porque Deus ele não nos invade, né? Ele deixa com que a nossa razão possa fazer a escolha. Então eu entendo que precisa existir essa escolha e o resto aí Deus, às vezes é até difícil porque você não sabe o que veio primeiro, mas eu entendo assim que é nosso posicionamento vem antes e aí Deus ele entra junto, né? Não sei se alguém quer compartilhar, dar algum exemplo. Tem lá. Eu acredito que o primeiro passo tem que depende de nós, né? A gente dá o primeiro passo e Jesus entra junto, igual você mesmo falou. Porque tudo que a gente vai fazer na vida da gente, que você começa, às vezes você não está com muita vontade de fazer, mas você começa a fazer, quando vê, é automático, né? Daí você começa a pegar gosto, então eu acredito que o primeiro passo depende da gente e o amor entra junto. Porque Deus, Jesus não deixa a gente fazer algo sozinho. Ele quer ver o nosso esforço, mas Ele sempre está junto com a gente. Bacana. Mais alguém? Vem de Deus e não de nós. Então, será que o amor também não está nesse negócio entranhado? Que a motivação é porque a gente entende. Eu acho que quanto mais a gente entende que a gente é amado e não merece, faz com que a gente se dispõe para fazer aquilo que é contrário à nossa natureza. Ontem tinha aquele culto, né? Interdenominacional. E daí o tema era ajudar o necessitado, motivado pelo amor perfeito. E daí eles enfatizaram, quando não é isto que nos motiva, daí até em vão. É o texto de Isaías que fala que é servos por amor, né? Não. Qual que é ele aqui? Porque não adianta nada a servição. Aí a gente entra naquele texto da graça e das obras, né? Não é o serviço que vai fazer, mas é pelo amor, né? Se nós não tivermos amor, você pode entregar, né, tudo que você tem aos pobres, você pode se doar, ser queimado, ser tudo, se você não tiver amor. Ou seja, se não tiver a própria presença de Deus através do Espírito. Então, essa parte aí a gente acha que a gente tomou o passo primeiro e depois percebe que foi Jesus, né? Foi Deus. Principalmente quando eu penso nas pessoas, né, que estão na linha de frente, em todos esses países, onde é que não tem liberdade para ter a Bíblia, para se congregar. E como é que essas pessoas se mantêm, às vezes ficam lá 5, 10, 20 anos presos e eles se mantêm de pé. Tem que ter algo acima de nós que nos motiva, que nos sustenta. Sim. É o Espírito Santo, né, que nós somos separados, né? Deus nos deu do seu próprio Espírito e Ele é o nosso sustento, né? Em tudo, né? Agora, a motivação é algo que a gente precisa sondar. E às vezes a gente não vê a nossa motivação, mas a palavra de Deus fala que se a gente pedir para o Espírito Santo, Ele vai nos mostrar a motivação que está no nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso, né? Então a gente pode sempre... Agora, o que eu vejo assim que a gente tem alguns alarmes no nosso corpo que Jesus pôs, né? Se você põe a mão no fogo, você não mantém por muito tempo. Porque vai doer.
Se você prensar teu dedo numa morsa lá, você não vai ficar prensando ele, assim que começar a doer, você para. E da mesma maneira, a gente tem alguns alarmes para dizer se nós estamos com a motivação certa ou com a motivação errada. Se você está servindo e aquilo tem sido penoso e algo é porque nós estamos com a motivação errada. E quem pode nos capacitar através disso é algo sobrenatural, conforme o senhor falou, não é algo que a gente medita, e a gente aprende, e a gente faz, mas a gente dobra o nosso joelho e pede para que Deus sonde, que Deus traga a motivação correta no nosso coração. A gente pode entender isso, né? Tem um microfone lá para o Pércio. O Cris, a Sueli Araújo se manifestou aqui no chat, ela disse, é o poder do Espírito Santo que nos transforma em diáconos/servos. Amém. Leve o microfone para a pessoa que fez a pergunta. Deus gera o desejo do serviço em nós. Deus gera o desejo do serviço em nós. A consequência de andar com Cristo, e esse é o alarme, né? Se nós não temos o desejo de servir, é porque nós não estamos andando com Cristo. Se nós não temos o desejo de amar, é porque nós não estamos com Cristo. Então a gente tem que se voltar a Ele, né? Pensando nisso, assim, a gente conhece gentes que doam, que ajudam muito mais do que a gente. A diferença é essa, é que não serve. Acha que doando, fazendo aquilo, já está bom. E eu, assim, tive um confronto muito grande com o Bebeto nesse final de semana, que quem tem fome é fome de comida. Mas e o espírito? Isso cabe só à igreja. A diferença é essa. Muitos levam comida, levam, tal, mas não tem o espírito que só nós temos. Então, além disso, é amar, é servir o próximo. Muitos não precisam servir, não, eu já contribuí, fiz a minha parte já. Mas nós, o amor nos move a fazer isso. O andar junto. Exato, exatamente. É o Espírito de Deus que faz isso. Eu diria que eu esqueci o texto, mas diz que nós fomos feitos e criados para andarmos em boas obras. Eu acho que tem a ver com obediência. Se nós formos obedientes, certamente nós estaremos fazendo as boas obras, né? Toda vez que a gente é desobediente ao Espírito Santo, é que a gente vai para o caminho errado. Eu vejo isso como uma moeda, né? A gente está... Vários comentários que às vezes eu estou olhando a moeda do ponto de vista humano, e o ponto de vista humano é o ponto de vista de Tiago, né? Mostre a tua fé sem obra, que eu mostraria mais ou menos assim, né? O que adianta você falar que tem fé se você não tem obra? Esse é o ponto de vista humano. Aí você olha do outro lado, né? Mostra a tua... se você fazer obras sem fé, por que você está fazendo? Então, o que é a diferença de tudo isso? É se nós estamos em Cristo ou estamos com a motivação errada no nosso coração. As duas coisas vão andar juntos, né? Agora, a consequência de estar em Cristo é ter o desejo das boas obras, o desejo de fazer tudo de uma maneira natural. Agora, se eu não estou fazendo isso, eu preciso buscar Cristo, amando o próximo. Como que eu digo que eu vou amar a Cristo? Amando o próximo. E o amor, a gente sabe que é uma escolha, né? Vamos lá. Quero polemizar aqui, mas eu acho que é quase impossível a gente não pensar em Marta e Maria, né? Não quero criar polêmica, eu sei que o servir é muito importante, mas é muito forte quando Jesus fala para ela que Maria escolheu a melhor parte, né? O serviço estava ali, os discípulos estavam ali para comer, a comida tinha que ser feita, era muita gente, era muito serviço para Marta, mas é muito forte também quando a gente escuta isso de Jesus falando para Marta, né? É quase assim, dá até você fala, né? Jesus tem tanta coisa para ser feita, como é que Maria vai ficar sentada aí aos pés de Jesus e o Senhor ainda fala que ela escolheu a melhor parte? Então... eu acho que a gente tem que cuidar muito também com essa questão do servir, de que a gente está ligado com Ele, né? De a gente saber o que é aquilo que é para ser feito, porque as necessidades são muito grandes mesmo, né? Mas que a gente, não sei, é uma questão para a gente refletir muito
essa questão de estar aos pés daquele que é o dono de tudo e que vai dizer o que é para a gente fazer, né? Tem a ver com a Maria escolhe para ser servido primeiro, né? E quando nós somos servidos primeiro pelo mestre, daí a gente tem a atitude certa para servir outro, né? É o relacionamento, né? E nós vimos na célula essa semana, nós estamos meio atrasados as lições, mas falava de duas coisas que andam juntos. E a gente não consegue, como humano aqui, separar as coisas, mas as duas vêm junto. E ela falava sobre as duas. Uma é o relacionamento, a outra é o propósito. Não adianta você cumprir a missão de Deus sem o relacionamento com Ele, sem estar com Ele. E não adianta estar com Ele, dizer que está com Ele e não cumpre o propósito porque você não está com Ele. Então, a consequência de estar em Cristo é você amar e você fazer as boas obras. Mas, de uma maneira prática, se a gente ficar falando assim, isso realmente é a maior parte das palavras que nós vemos na igreja é essa. E aí, às vezes, a gente fica naquela achando que está tudo normal, mas nós não estamos indo, né? Então, esse foi um ponto. Ficar aos pés, a hora que eu ouvir, eu vou servir. Eu acho que tem assim, não é muito o que é maior ou mais importante. É importante eu ouvir de Deus, como a Geis falou, amar, buscar, curtir a presença dele, e isso vai gerar em mim a ação, não o inverso. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, se nós não estamos fazendo, não estamos no propósito, e se nós não estamos no propósito, porque não estamos com Cristo. Né? Então, o que é mais fácil da gente perceber? Se nós estamos no propósito ou estamos em Cristo, o que é mais fácil? No propósito. O propósito é fácil. Se eu estou acomodado e não faço nada, eu sei que eu não estou no propósito. Se eu não estou no propósito, logo, vamos fazer uma parte matemática agora, eu não estou em Cristo. Então, aí eu tenho duas escolhas. Se eu buscar o propósito e continuar sem Cristo, eu me torno um religioso e estou colocando as boas obras acima do relacionamento. Agora, se eu entendo que eu não estou no propósito, eu não vou para o propósito, mas eu vou buscar novamente ouvir Jesus, estar com Ele, e aí, a hora que eu entrar no propósito, eu sei que agora eu estou em Cristo. Então, o primeiro ponto é o relacionamento leva às obras. Mas as obras me mostram aonde eu estou. Eu sempre falo assim, se você já faz aquilo que é detestável, é claro para você que você está contra Deus. Agora, se você está fazendo o que é certo, talvez você esteja fazendo boas obras. Não necessariamente, né? Porque depende do relacionamento. Aí entra, Tiago, a fé sem obras é morta? Isso. E vice-versa, a obras sem fé também é morta? Também é morta, é isso aí. Também é morta. 1 Coríntios 13, a obra sem fé é morta, e Tiago, a fé sem obra é morta. Então, ou seja, não dá para as coisas têm que andar junto, né? Só existe nota falsa de nota verdadeira, né? Não existe nota de R$1 falsa, né? Só de 2. É isso? Então, a de R$1 não tem no mercado mais, por isso né? que não tem falsa. Por isso que não tem falsa. A de 30 não tem. Cris, a Sueli está interagindo aqui. Ó. Isso é bom. Ela escreveu assim, ó, Jesus não estava reprovando o que Marta estava fazendo, mas revelou que a motivação dela estava dividida. Não é, tanto é que tem um texto, eu já estudei isso algumas vezes, e tem um outro texto, acho que de Lucas e um de Marcos, e tem um outro, que não dá para saber se é um segundo, eu creio que é uma segunda oportunidade, que aparece Marta e Maria, e nessa segunda oportunidade fala que Marta servia, e Maria adorava. Mas
aí não estava errado, porque ela estava fazendo com a motivação certa. Né? Então, se você analisar, eu analisei, estava lendo sobre isso, e num segundo momento a gente vê que aconteceu o mesmo ato externo, mas naquele momento Jesus não reprovou, porque estava todo mundo alinhado e estava com ele. O grande problema é aquela linha quando a gente começa... o grande alarme que eu vejo, pelo menos na minha vida, quando a gente começa a se sentir desvalorizado, começa a se sentir carente, sabe? Um sentimento de que, estou cansado, só eu que faço. Isso é um alarme de que Jesus não está conosco. E aí é o tempo de poder buscar o relacionamento. Senhor, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, né? Porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Ou seja, se nós estivermos com Cristo, independente daquilo que nos for exigido, Ele é o nosso sustento, é Ele quem vai nos prover, é Ele quem vai nos capacitar, é Ele quem vai renovar as nossas forças, é Ele quem vai possibilitar, porque toda a capacitação é através do Espírito dEle e da presença dEle na nossa vida. Então, as coisas não são desconectadas, mas elas andam juntos. E talvez, a partir de... Você está desanimado? Você não está vendo sentido naquilo que está acontecendo? Você já não tem mais prazer de ler a palavra de Deus? Você já não vê mais motivação de fazer algo diferente? Já não tem mais sonho, não tem oportunidade? Não adianta sair fazendo. Dobra o joelho, clama, Senhor, confessa que tudo isso tem acontecido na sua vida, pede a presença dEle sobre você, que o Espírito Santo dEle não seja entristecido, mas que possa ser renovado, que o primeiro amor volte sobre a nossa vida, e se voltar a Cristo, porque é o relacionamento traz o propósito. Amém? Nós vimos aí do Bebeto, e às vezes quando a gente vai para um lado, e essa é uma lição que não iria para esse lado de estar em Cristo e relacionamento, ela vai mais para o lado prático, mas é sempre algo que incomoda a nossa vida, né? É algo que sempre precisa andar junto. Amém? O Bebeto Araújo comentou aqui, os discípulos de Jesus não entendem o serviço ao outro como algo opcional, mas sim como um imperativo bíblico. Dá para repetir lá, só para... Bebeto Araújo, ele mencionou aqui, os discípulos de Jesus não entendem o serviço ao outro como algo opcional, mas sim como um imperativo bíblico. Ou seja, é uma ordenança, né? Começa fazendo, se você está fazendo, reclamando, busca Jesus, mas não deixa de fazer. Vai, faz, né? Oi? Também, né? O ir de evangelizar, a gente falou aqui que a consequência foi lido também sobre o propósito de Deus é as boas obras, né? Então, às vezes, se a gente começar a ficar espiritualizando tudo, eu vou esperar estar em Cristo, sai fazendo. Se a motivação está errada, você coloca o joelho no chão, Senhor, transforma a minha motivação e prossegue, né? Talvez como igreja a gente tem pensado demais sobre isso e demorado em agir, né? Talvez esse é o ponto que o Bebeto colocou como um imperativo, né? A minha pergunta é, onde começa o serviço? Onde eu começo a servir? Ou você? Eu acho como servos, sempre, né? Mas onde nós começamos? Porque às vezes nós pensamos muito em servir no corpo, servir para o mundo, mas onde eu tenho que começar? Com o seu Dirk que está aí do lado e com o André. Nossos filhos. Não, mas é verdade, né? Né? Que às vezes a gente... Agora é com os dois. Depois, mais para frente... Mas às vezes a gente esquece isso. Eu sei que, por exemplo, a minha adolescência, quando eu comecei realmente a entender o que era amar Jesus e ser convertido, daí você quer ir para fora, mas
esquece muitas vezes de fazer isso dentro da casa, né? Eu li uma biografia de era holandês, se não me engano, era que foi para os Estados Unidos, e aí o chamado dele, ele conta como ele descobriu o chamado, e daí ele explica que o mais importante do chamado não é aonde, mas é o que fazer. Aonde você estiver, você vai estar exercendo o teu chamado, e não se preocupe com a geografia, e sim de estar exercendo aquilo que, né, ele falou que era secundário, né? Aí ele veio para a América Latina, depois voltou, e pelo menos isso é o testemunho dele, né, durante a sua vida, aquilo que incomodava muito, aonde Deus queria que ele estivesse agindo. E ele fala para a gente ir agindo, e Deus vai nos empurrando para onde precisa, né? E às vezes a gente tem aquela necessidade de querer enxergar tudo para depois fazer. E aí eu andar por fé, né? Eu faço hoje, eu sei que Deus vai abrir, Deus vai fazer, e às vezes a gente tem esse ídolo do controle, né? Que é uma idolatria. Eu quero saber, porque aí, quem sabe, eu ajudo Deus, né? E às vezes a gente não fica buscando resposta e não começa a fazer. E isso eu estou falando de mim, né? Não estou falando dos outros. Mas mesmo assim, às vezes você começa aqui a repetir, mas Deus já pode, a gente já sem saber. O microfone aqui, acho que o pessoal não está ouvindo. Vamos ver. Desculpa o pessoal aí que perdeu. Não, mas a minha preocupação é, você até pode começar aqui a repetir, aonde nós vamos, então eu vou servir. Mas a gente nem precisa nada, você pode servir dia a dia depois na casa. Uhum. E às vezes nós esquecemos isto, né? Aquele que é fiel no pouco, no mais estará sendo acrescentado, né? Então, se você tem a oportunidade de servir na casa, de fazer, aí Deus vai estar acrescentando. Tem um texto, acho que eu não lembro onde fica, eu sou duro de guardar, mas fala assim que a gente começa como o dia iniciando, na esperança até que seja um dia claro, até que aquilo vai firmando. Então, você começa no trabalhar e você não entende tudo ainda, né? Mas não deixa de começar, né? E aí, conforme as coisas vão ficando mais claras, e às vezes você vai lá, agora eu entendo por que tudo aquilo aconteceu, por que eu estou aqui, mas a gente quer entender antes, né? E aí quando confiar em Cristo, né? Confiar de que Ele vai abrir, saber estar com o coração aberto a mudar os nossos planos sempre que Ele falar, né? E essas duas coisas daí precisam estar andando juntas, né? Amém? Então, baseado nisso, até já para a gente estar indo de uma maneira mais prática, então eu nem ia falar isso, mas eu acho que ficou bem. A gente teve aqueles dias de workshop lá com o Bebeto, né? E aí teve uma reunião já ontem, e nós estamos, um grupo está orando, não só orando, mas vai estar indo, andando pela cidade, conversando, para que Deus possa estar falando, Senhor, né, como igreja, aquilo que nós podemos estar fazendo, da maneira certa, do jeito certo. Então, que cada um aqui possa estar orando sobre isso, né? Nós temos também o Ian e a Geise, vamos ver o que eles têm para nos falar sobre, né, aquilo que Deus falou no coração deles. Eles estiveram lá no Vale do Jequitinhonha, e a gente sabe que, de alguma maneira, Deus vai estar despertando, né? O trabalho não é dele sozinho, não é do pessoal que tem se levantado aí com a área social, mas é como reunir tudo isso e começar a fazer, né? Alguém quer complementar? O pastor também, que chegou agora. Alguém mais? Vamos ler um outro texto, já que estão aqui. Tem o texto lá de Filipenses 2, de 5 a 7, né? Tem entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? 2 Coríntios 8, de 1 a 6.
Esse aqui é um exemplo, né? Abriram? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Então a gente vê que no meio da mais severa tribulação, no meio de necessidades pessoais, grande alegria. O que pode trazer alegria no meio de grande tribulação? E o que pode trazer o desejo de ajudar e servir se você está sendo atribulado? É a presença de Deus, né? Então, aqui como exemplo, estando com Ele, independente da situação que nós vamos estar, nós podemos estar no propósito e na direção daquilo que Deus tem. Um ponto que eu marquei aqui sobre esses dias aqui com o Bemeto foi a diferença de clube e igreja, né? Sim. 4? Lê para nós lá, Brasil. Eu não estou enxergando aqui. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Suplicaram insistentemente a participação dos santos, ou seja, é um privilégio poder servir, certo? Mesmo na dificuldade. E nós vamos ser sustentados. Lá o texto de Isaías 42, ele fala, né, que é o cântico dos servos, ele fala que o servo foi escolhido, ele é sustentado e ele é capacitado pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo que é necessário para que a gente tenha uma vida plena, com alegria, independente da situação e fazendo o propósito, estão diante de nós. Um ponto que eu anotei aqui da palestra, né, sobre o clube e igreja, né? E o clube serve aos membros. A igreja serve aos não membros. E aí um dos pontos também é sobre a doutrina dialogar com a vida. 2 pontos que eu queria colocar aqui que eu separei da palestra lá. O que a doutrina precisa dialogar com a vida? Não adianta nós estarmos aqui estudando, entendemos tudo isso, mas não colocamos em prática, né? Não associamos com as necessidades. E é isso que tem sido esse grupo que está buscando, está se colocando para ter as respostas. Então, eu acho que por aqui a gente encerrou. Aí, na revista, o que nós não fizemos, mas vocês podem estar lendo em casa, existem alguns exemplos, né? Então, em Gálatas 6:2, ele fala sobre levar a cargas uns dos outros. Em 1 Pedro 4:9, fala sobre ser hospitaleiros. Em Tiago 2, ajudar com roupas, alimentos, irmãos necessitados. Atos 16:33, tratar com os feridos. E dar do nosso salário aos que necessitam de nossa ajuda financeira. Atos 20:34. Aplicação: servir ao próximo. Essa é a maior prova que podemos dar do nosso amor. Tornando-nos servos uns dos outros, demonstramos de maneira prática que nós amamos. Amém? Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Sabemos e declaramos, ó Pai, que além de entendermos, nós precisamos da presença do Senhor e do relacionamento com o Senhor para que a nossa vida, Senhor Deus, possa estar alinhado ao Senhor. Não nos deixa, Senhor Deus, espiritualizarmos as coisas, mas priorizarmos o relacionamento com o Senhor e o agir do Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, quebre toda a barreira